desta igreja, pela confiança, a paz a todos os pastores que estão à minha retaguarda, a todos os missionários, homens e mulheres de Deus que estão aqui nessa manhã. Trago a paz do meu apóstolo, meu esposo, apóstolo Marcos. Ele não pode estar aqui porque está enfermo, mas estamos aqui para fazer a vontade de Deus. E Deus já tem falado tão tremendamente. Eu falei, Jesus, tem tanto profeta, tanto homem e mulher de Deus, eu sou tão pequena. E ele disse, filha, mas eu sou grande. Louvado seja Deus! E grande eu sou, tá aqui. E ele já tem falado tremendamente. Vai continuar falando comigo e com você. Amém? Vamos abrir no tema. 1 Crônicas 13. Louvado seja Deus! 1 Crônicas, capítulo 13, verso 14. Amém, igreja? Amém, Jesus! Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. Eita, E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tinha. Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Louvado seja Deus! Palavra muito conhecida, ministrada, mas eu creio que Deus ele tem a maneira e a forma dele de falar, de trabalhar, e a sua palavra sempre vai se renovar. Mas para chegar essa arca na casa de Obed-Edom, teve uma história que nós precisamos entender. Que a presença de Deus não pode ser carregada de qualquer maneira. Deus, ele é santo. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro 1,16: sede santo porque eu sou santo. É a palavra. E nós temos que buscar todos os dias essa santidade e andar enquadrado na palavra. Não temos apenas que ser ouvintes, mas a gente tem que ser praticante da palavra. Porque quando nós praticamos a palavra, ela vai trazer uma transformação. Ela vai tratar o nosso caráter e teremos um caráter aprovado por Cristo quando estamos enquadrados nessa palavra e praticamos a palavra. E eu já vou iniciar essa mensagem, porque o importante não é quem traz a mensagem. O importante é a mensagem nessa manhã. Vamos estar falando no início dessa mensagem sobre uma família sacerdotal. Eli, Ofni e Finéias. Uma família que não preservou, não zelou pela presença de Deus. Não teve temor. Um sacerdote, um pai que foi omisso diante da desobediência de seus filhos. Como a própria palavra diz, que ele honrou mais os seus filhos do que a Deus. Seus filhos tocavam naquilo que era consagrado, ofertado, o povo levava sacrifício e oferta, e eles estavam tocando naquilo que pertencia ao Senhor. Estavam se prostituindo. E o pai passando a mão na cabeça dos filhos. Ele falava, ele conversava com os filhos, mas deixava continuar eles exercendo essa prática. E a Bíblia diz que houve uma grande batalha com os filisteus. E Ofni e Finéias pegam a arca do Senhor, que representava a presença de Deus, e foram para a guerra, achando que estava com a presença, mas já não tinha mais a presença. Porque tem um perfil de pessoa que é assim. Está no pecado, na desobediência, na prostituição. Só tem aparência.
que Deus não venha revelar. E eles achavam que estava com a presença. Mas eles agora vão sofrer a consequência da desobediência. Que não é culpa de Deus. Verdade, meu Senhor. Mas é o fruto das suas escolhas. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Não adianta culpar o pastor, a pastora, a missionária, a dirigente. Já foi falado no culto. Se não houver obediência, não há bênção. Porque a desobediência, ela vai trazer as suas consequências. A desobediência, ela traz maldição. Eles estavam debaixo de maldição, acreditando que estavam carregando a presença. E quando eles vão para a guerra, eles perdem a guerra. Porque não se entra numa batalha e numa guerra despreparado. Não, igreja. Como também Jesus não vai vir buscar uma igreja que não está preparada. A noiva, ela tem que estar adornada, lavada, remida com o sangue do cordeiro. Não tem que ter mancha. Não vai subir. Verdade, meu Deus. E Deus, ele está dando oportunidade para nós, igreja, se consertar. Ainda há tempo de se consertar. Se nós ouvirmos a palavra de Deus e aplicar, a gente vai subir. Mas se continuar, vai ficar. Eita glória! Fala, meu Senhor! Ali, a arca foi tomada. Os filhos morreram na guerra. Chega o mensageiro e conta para o pai. Já viu uma sentença sobre aquela casa, porque Deus enviou o profeta. Eli morre. Cada cadeira quebra o pescoço. A morte espiritual entrou dentro daquela casa. E a Bíblia diz que os filisteus, eles levam a arca que representa a presença de Deus. E coloca aquela arca do lado de um Deus chamado Dagon, a qual eles adoravam esse Deus. Mas a minha Bíblia diz que o Deus que servimos, ele não divide a glória com ninguém. Ninguém pode tomar a glória de Deus e achar que vai ficar impune. Verdade, meu Deus. Quando eles vão pela madrugada olhar, o Deus Dagon caiu e está com o rosto em terra. Os filisteus pegam o seu Deus e colocam lá. Deus com D minúsculo, viu? Porque o Deus que a gente serve, ele é grande. É com Deus maiúsculo. Verdade, meu Deus. Novamente pela madrugada eles voltam. Quando eles chegam ali, tá o Deus Dagon caído, com o pescoço quebrado, aquela imagem, as mãos quebradas. E ali ele se desespera, o filisteu. Sabe por quê? Porque ninguém pode estar acima do Deus que eu e você serve. Ninguém vai anular a soberania de Deus na minha e na tua vida. Não tem demônio, não tem imagem, não tem macumba, não tem feitiçaria que anula a soberania de Deus na minha e na tua vida. Aleluia, meu Deus. Mas, irmãos, eu não quero falar de imagem, porque eu vou falar o que Deus falou comigo. Tem um Deus que está querendo tomar a glória do nosso Deus nos dias de hoje na igreja. E o nome dele é celular. É celular. Ele virou um Deus. Ele virou um Deus. Porque quantas e quantas horas fica-se na frente de uma tela. Verdade, meu Senhor. Ocupou o lugar de Deus. Fala, meu Senhor. Não tem mais tempo para orar, não tem mais tempo para jejuar, não tem mais tempo para vir para a consagração, não vem para o culto. Quantos estão aprisionados nesse Deus? Mas o Senhor nessa manhã, Ele está falando comigo e com você. Volta para o jardim, volta para o secreto. Ele está lá te esperando, Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer falar, Ele quer se revelar. Ele quer se revelar à sua igreja. Mas a igreja está ocupada demais. É tantos compromissos. É tantas coisas para fazer.
E o Senhor, Ele continua no mesmo lugar esperando. Esperando a igreja voltar ao primeiro amor. A voltar às primeiras práticas. Porque lá na frente a gente vai entender também. Porque a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. A gente vai entender essa mensagem nessa manhã. E eles ali se desesperam. O Senhor, Ele vem com a sua mão forte e Ele coloca uma praga, uma enfermidade sobre os filisteus nas suas partes íntimas. E eles entendem que eles têm que devolver a arca. Eles entendem que aquela arca não pertence a eles. Como eu disse, ninguém anula a soberania de Deus. Essa arca é levada para Bet-Semes. E quando chega lá, alguns homens curiosos abrem a arca. E a Bíblia diz que Deus fulmina aqueles homens. E essa arca, ela vai parar na casa de Abinadab. E permanece ali por 20 anos. Olha a diferença de 3 meses para 20 anos. Aí Jesus falou comigo: filha, sabe quem é esse crente? É o crente costumeiro. Já acostumou. É verdade, meu Deus. Ah, eu vou porque é manhã com Deus. Se eu não for, o pastor vai brigar comigo, a missionária vai brigar comigo, então tem que cumprir a escala. É o crente costumeiro. É o crente que vem para a presença, mas não sente a presença. E reclama da mensagem porque a mensagem não foi boa, não sentiu a presença. Mas o problema não está na palavra, não está no dirigente, não está no presidente. É a essência que se perde. Porque o que vai levar eu e você para o céu não é o tempo de evangelho que a gente está, mas é a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Com certeza Abinadab deixou aquela arca ali. Aí o Senhor me ministrava também sobre isso. Eu cresci, minha mãe é católica até hoje. Os costumes, né? Abre-se a Bíblia no Salmo 91 e deixa lá. Mas enche de poeira, mas não lê a Bíblia, não medita na Bíblia. E muitas vezes usa como um amuleto. Mas a Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é um manual de vida para mim e para você. Aqui tem instrução para todas as áreas. Para a área sentimental, para a área familiar, para a área conjugal, para a vida financeira, para a vida espiritual. Este manual, ele abrange todas as áreas de nossas vidas. E ficou 20 anos e não aconteceu nada, porque de repente ele não zelou pela presença. Ele só deixou aquela arca ali no canto. Naquela época não tinha celular, mas hoje tem celular. É o Deus que está matando os crentes. É o Facebook, é o Instagram. Não tenho tempo para orar. Minha vida é corrida. Eu não posso subir para o monte também. Mas não larga o celular. Mas Jesus está falando: larga. Larga. Larga, porque eu quero me revelar a você. Eu tenho revelações profundas para você. Eu quero te abençoar. Volta para o jardim. Volta para o secreto. Volta, filho. Volta, filha. Aleluia, Jesus. Eu tenho um costume na minha casa que eu não abro mão, pastora, porque hoje os valores familiares estão distorcidos. Na minha casa senta eu e meu filho na mesa e a gente ora e consagra. Eu não abro mão da mesa, porque a mesa ela traz comunhão, a mesa ela traz relacionamento. Mas hoje é um no banheiro com celular, é um no quarto com celular. Mas eu creio nessa manhã que tem sacerdotes. Sacerdotes revestidos de temor, porque o que está faltando é temor. Muitas vezes o Senhor está operando no culto, mas os irmãos estão lá no celular. Igreja que eu estou falando é mentira minha? O
celular é mais importante que a presença, que a essência, que a palavra. Que eu preciso mandar uma mensagem, que eu preciso ver isso no Instagram. E Jesus operando. E o anjo passando. E Deus derramando as bênçãos. Aí a pessoa que está 20 anos na presença do seu meu irmãozinho, está 2 meses na igreja contando testemunho. Mas a culpa não é do pastor, a culpa não é de Deus, a culpa não é do dirigente. É porque precisa voltar. Verdade, meu Deus. Voltar ao primeiro amor. Voltar à essência. Aleluia, glória a Deus. Falta isso, igreja. Verdade, Deus. Nossa, mas o culto está demorando. Mas quantas horas fica lá no Deus do celular? Nossa, mas eu vou ler a Bíblia, me dá um sono, mas no celular não dá. Dessa maneira, meu Mas Jesus está falando, eu estou aqui, no mesmo lugar, eu não mudei, eu continuo mesmo. Eu quero te abençoar. Mas é necessário renunciar. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe. Você pode pregar, cantar, louvar. Que nem estava Ofne e Finéias. Mas não vai subir. Porque o céu é para os santos. Aleluia, Verdade, meu Deus. O céu é para os escolhidos, é para os separados, é para aquele que renunciou para viver o evangelho genuíno. O grande avivamento é esse. Eu sou pentecostal até o tutano, irmão. Eu gosto do manto, eu gosto do reteté, eu gosto. Mas eu sei que o que vai me levar para o céu é a palavra. Crente pentecostal também lê Bíblia. Crente pentecostal também sabe de Bíblia. Tem conhecimento. É isso que vai fazer eu e você permanecer até o final. Muitos começam bem e não terminam, porque não tem raiz. Não tem raiz. E o crente ele tem que estar firmado e ter raiz. É verdade. Agora Abinadab fica 20 anos com essa arca e nada acontece. Aí o povo pede um rei, Saul. Começou bem, mas terminou mal. Pela desobediência. Aí o que acontece? Ele não quis, deixou a arca para lá. Mas Deus já estava provendo o rei lá no campo. Aleluia. O nome dele Davi, que era desprezado dentro da sua casa, mas que era obediente ao seu pai, porque o nosso primeiro ministério é a família, irmão. Não adianta eu pregar, louvar e eu não honrar o ministério família. A Bíblia diz que aquele que não governa bem a sua casa não está apto a exercer o chamado. Glória a Deus. Quantos filhos não honram os pais? Quantos filhos são desobedientes? Mas quer estar no grupo do gesto, no grupo dos jovens, quer louvar, quer pregar. Mas tinha alguém que o Senhor estava provendo, que era obediente, chamado Davi. Estava lá no campo cuidando das ovelhas, havia uma preparação, porque Deus falou através do pastor. Irmão, eu vou falar, tem gente que quer subir de elevador. Fala, meu Deus. Tá caindo. Tem que subir degrau por degrau na humildade, irmão. É na simplicidade. Você começa lavando o mesmo banheiro da igreja, limpando o chão. E não é desonra, não. É uma honra limpar a casa do Senhor. Como Deus usou o pastor. Mas ele teve que sentar para aprender e passar por todos os processos para chegar onde ele está. Ele subiu degrau por degrau. Porque Davi, quando Deus envia o profeta Samuel para ungir ele, e o profeta até se enganou, porque ele viu pela aparência. Deus usou a missionária aqui. Ah, Eliabe, é esse. Esse é o escolhido. E Deus falou, não, você vê pelo exterior, mas eu vejo o coração. Aleluia, glória a Deus. E aí quando o profeta pergunta, tem mais algum filho seu? Todos os seus filhos estão aqui? Aí o pai lembrou, tem um lá que está cuidando das ovelhas. Chama ele. Porque enquanto ele não chegar, não vai sentar à mesa. Aleluia. E o Senhor honrou Davi, ele foi ungido. Glória a Deus. Mas não foi na mesma hora que ele tomou posse do trono.
Ele teve que servir Saul. Porque como Saul desobedeceu e Saul foi rejeitado por Deus, Deus mandou um espírito maligno. Olha como Deus faz as coisas. Para perturbar a mente de Saul, porque Deus já estava provendo Davi para tocar, para ele ser liberto daqueles espíritos. Olha o propósito de Deus. Aleluia. Davi tocava harpa, e quando ele tocava, aqueles espíritos saíam da vida de Saul e ele acalmava. Glória a Deus. Ele não foi logo tomar posse do trono, ele foi servir a Saul. Tem crente que não quer servir, quer ser servido. Mas nessa manhã Deus está falando comigo e com você que é melhor dar do que receber. Serve. Serve com excelência. Serve com amor. Limpa a casa de Deus com amor, com carinho, com zelo, com temor. Toca nas coisas, porque tudo aqui é consagrado. Esse púlpito, esse microfone, tudo aqui é consagrado, irmão. Tem que ter reverência, tem que ter temor para tocar nas coisas de Deus. Não é de qualquer maneira. E Davi, ele entende que ele não é nada sem a presença. A Bíblia diz que sem mim nada podereis fazer. A gente não pode fazer nada sem ele. E ele resolve, decide resgatar a arca e a presença de Deus. Só que Davi, quando ele resgata a arca e ele já está subindo, adorando, tocando instrumento, porque ele estava alegre pela presença do Senhor. A Bíblia diz que Uzá tocou, e quando Uzá tocou, ele foi fulminado. Eu acredito que Uzá, ele tinha boas intenções, mas a maneira que a arca estava sendo carregada não era a maneira correta. Porque não basta ter boas intenções para carregar a presença. Tem que ter temor. Tem que ter reverência. E eles estavam carregando a arca no carro de bois, e os bois tropeçou, e quando ele foi segurar, ele foi fulminado. E Davi não estava entendendo, Davi ficou com medo. E a Bíblia diz que então ele pega a arca e deixa na casa de Obed-edom, o geteu. Mas ele recebeu com alegria. Porque a Bíblia diz que Deus, ele ama quem dá com alegria. Ele ama quem dá com alegria. Verdade. Essa arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom. Mas eu acredito que ele, com muito temor, ele cuidou. Ele zelou pela arca. Ele entendeu que a presença de Deus era o que ele tinha de mais precioso. Nós precisamos entender que a presença de Deus é o que a gente tem de mais precioso. Pedro, ele entendeu. Pedro chegou no nível espiritual que a sua sombra curava. Mas ele foi lapidado por Deus, por Jesus. Quantas exortações ele recebeu? Aleluia, Deus. Ele entendeu que mesmo ele sendo um homem pecador, ele estava debaixo de promessa. Quando ele negou, ele decidiu voltar às práticas, ser pescador de peixe, mas o que Deus tinha para ele era um pastorado, era ovelha. E Deus prepara todo o cenário. A fogueira, o peixe e o pão. Verdade, meu Deus. Para restaurar a memória de Pedro. Porque talvez você entrou aqui nessa manhã e enterrou seu talento, e Deus está dizendo: você está debaixo de promessa. Eu te escolhi. Aleluia. Não importa se você está imperfeito, se você negou, se você errou. Porque ele não se achou digno, ele não tinha coragem de encarar os seus companheiros.